como cumprimento do propósito de Deus, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E o capítulo 24 vai falar das aparições de Jesus após a ressurreição. Começa falando acerca das mulheres que seguiam a Jesus desde a Galiléia e que no domingo pela manhã foram visitar o seu sepulcro e oferecer ali especiarias para ele. E quando as mulheres chegaram no sepulcro de Jesus, elas ficaram assustadas, porque a pedra já não estava lá no sepulcro. E elas ficaram mais assustadas ainda, porque perceberam que além da pedra que não estava, Jesus, que havia sido enterrado ali, e já não estava mais ali também. Ficaram assustadas. Aonde é que está Jesus? Ele foi sepultado aqui. Colocaram a pedra em cima. Cadê? Aonde é que ele está? De repente aparecem dois seres resplandecentes, parecendo relâmpago, que fala para aquelas mulheres: por que procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está mais aqui. Jesus ressuscitou. Jesus está vivo. E é por isso que nós estamos aqui essa noite, para adorar a um Cristo vivo, para celebrar a um Cristo vivo, para sentir a presença de um Cristo vivo e para glorificar a Ele pela salvação das nossas almas. Jesus está vivo. João escreve acerca da visão do Apocalipse, e ele diz que viu um candeeiro, e no meio desse candeeiro um semelhante ao Filho do Homem, olhos como chama de fogo, cabelo como lã branca, um cinturão de ouro, pés reluzentes. Ele estava no meio do candeeiro. O candeeiro simboliza a igreja. Isso quer dizer que o Cristo ressuscitado habita no meio da igreja, caminha no meio da igreja, se move no meio da igreja, e Ele já está no meio de nós. É por isso que nós estamos aqui. Essa é a diferença do Evangelho de Jesus Cristo para todas as religiões conhecidas do mundo. São religiões fundadas por alguém inteligente, por alguém que deixou ensinamentos, mas esse alguém morreu. Buda morreu, está morto até hoje. Allan Kardec morreu, está morto até hoje. Maomé morreu, está morto até hoje. Jesus morreu, mas está vivo, está aqui, está vivo, está no meio de nós. E você pode sentir a presença do Cristo ressuscitado. Jesus Cristo está vivo. E agora o cenário vai ser outro. O foco agora é para dois discípulos. Dois discípulos que tiveram dificuldade em acreditar que Jesus Cristo ressuscitaria. Esses dois discípulos vão deixar Jerusalém e vão ir em direção a uma aldeia em Emaús. Eles moravam naquele lugar e eles estavam indo embora. Eles começam a percorrer uma estrada, um caminho. E se fosse para dar um nome nesse caminho ou nessa estrada, seria de estrada da desistência. Jesus morreu, Jesus foi crucificado, a gente viu ele morrendo, então vamos embora. Para que ficar se ele morreu? Para que ficar se ele já não está mais vivo? Vamos embora. Em outras palavras, vamos desistir. Jesus já morreu. Eu imagino eles dialogando, e quem sabe falando das experiências que viveram com Jesus.
falando do pão que comeram, multiplicado por Jesus, falando dos milagres que eles viram, falando da alegria que era estar com Jesus, falando das palavras de Jesus. Mas foi bom enquanto durou, agora ele está morto. Então vamos embora. Caminharam em direção a Emaús. E nesse caminho, a Bíblia diz que eles vão conversando entre si e falando acerca da crucificação de Jesus, falando acerca da morte de Jesus, no caminho da desistência, na estrada da desistência. Eles estavam saindo de Jerusalém. A palavra Jerusalém significa lugar de paz. Eles estavam deixando o lugar de paz e estavam indo para uma direção que não deveria ir. Estavam indo para um rumo que não deveria ir. Conversando. E é nesse cenário, entra no texto junto comigo, vamos mergulhar na palavra. É nesse cenário, 2 discípulos desistindo de Jesus, desacreditados da ressurreição de Cristo, indo embora, chega, desistindo. É nesse cenário que algo vai acontecer. E o que é? O próprio Jesus vai aparecer nesse cenário. O Jesus que eles não acreditaram que ressuscitaria. O Jesus que na cabeça deles está morto. A gente viu ele morrendo. Crucificaram, mataram, enterraram, está morto. Esse Jesus vai aparecer nesse cenário para mudar o cenário. Porque quando Jesus chega em algum cenário, o cenário muda. Quando Jesus chega em alguma casa, a casa muda. Quando Jesus chega em algum casamento, o casamento muda. Quando Jesus chega na vida de alguém, a vida muda. Todo cenário que Jesus muda, o cenário é mudado pelo poder de Jesus Cristo. Então Jesus vai chegar para mudar esse cenário de 2 discípulos que estavam desacreditados, que estavam desistindo, que estavam indo para casa. Jesus aparece no cenário e a princípio ele vai tomar 3 atitudes em relação àqueles discípulos. A primeira atitude é que Jesus se aproximou deles. Posso usar 2 jovens aqui, pastor? Tem 2 jovens que podem me ajudar? Você, esse rapaz aqui, ó, estiloso? Um dia eu vou dar assim. Você pode me ajudar? Esse aqui? Papai entregando, aleluia. 2 discípulos indo embora, murmurando: Jesus morreu, está morto agora, vamos embora, vamos desistir. Está caminhando. E de repente, Jesus se aproxima deles. Peraí, vamos conversar, tá? Vou caminhar com vocês, vamos conversar. Jesus se aproximou deles. Agora você vai entender. Agora você vai entender o que Jesus quer falar com você. Jesus se aproximou de alguém que estava desistindo, de alguém que estava na estrada da desistência, de alguém que estava indo para onde não deveria ir, de alguém que estava se afastando do lugar de paz. Jesus se aproximou. Agora vamos comparar essa palavra com a sua vida. Lembra de onde você estava antes de se converter. Lembra qual é o estado, como é que você estava antes de se converter. Num domingo como hoje, feriado prolongado, alguém vai dizer: estava bebendo demais, essa hora já tinha bebido o dia todo, estava mal. Alguém vai dizer: eu já tinha usado muita droga. Alguém vai dizer: eu já tinha praticado imoralidade. Mas Jesus Cristo
resolveu se aproximar de você, porque Ele tinha um propósito na tua vida. Ei, Jesus se aproximou de você, homem. Jesus se aproximou de você, mulher. Jesus se aproximou de você, jovem. Muita gente não dava nada, desacreditava que um dia você seria diferente, mas Jesus Cristo se aproximou da tua vida. Jesus se aproximou e te encontrou na estrada da perdição, te encontrou na estrada do amor, te encontrou na estrada das drogas, te encontrou na estrada da depressão, te encontrou na estrada da prostituição e se aproximou de você para te salvar, para te libertar, para te transformar e para te usar na obra. Jesus se aproximou. Jesus não se aproximou pelo que Ele viu. Jesus não se aproximou de nenhum de nós por algo que está em nós. Jesus não se aproximou porque te achou bonitinho ou bonitinho. Jesus não se aproximou porque te achou bonzinho, não tem bom. A Bíblia diz: todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Jesus não se aproximou por aquilo que estava em você, Ele se aproximou por aquilo que está nele, o amor incondicional, imutável pela tua alma. Jesus se aproximou. Segunda atitude de Jesus em relação àqueles discípulos é que Jesus conversou com eles. Jesus foi conversando e eles foram falando da crucificação de Jesus, porque não conseguiam reconhecer que quem estava com eles era o próprio Jesus. E nessa conversa, a mente deles estava na sexta-feira, no acontecimento da sexta-feira. Jesus morreu, mas foi na sexta. Jesus foi crucificado, mas foi na sexta. A mente estava ligada na sexta-feira, a mente estava prendida na sexta-feira, mas já era domingo. E quem estava com eles era o Cristo, que na sexta morreu, mas agora estava ressuscitado. Tem gente que não consegue andar direito, porque a mente ainda está na sexta-feira, a mente ainda está no trauma, a mente ainda está no fracasso, a mente ainda está no dia que caiu, a mente ainda está na palavra que te falaram e te feriu, a mente está no passado, mas Jesus Cristo está te dizendo: tire a tua mente da sexta-feira, já é domingo e eu estou contigo para te proporcionar um tempo de vitória, um tempo de triunfo, um tempo de triunfar sobre as tuas fraquezas, sobre os seus problemas, sobre as suas adversidades. Cristo está contigo e chega um tempo novo para a tua vida, e Jesus te proporciona. Levanta a tua cabeça, coloca um sorriso neste rosto. Jesus salvou a tua alma, Ele te preencheu de alegria, Ele tem uma vida com abundante para a tua vida. Então desfrute da vida que Cristo tem para você. Não deixe que os problemas arranquem a alegria da tua salvação. Problema faz parte da vida. Eu nunca conheci alguém que nunca teve problema na vida. Todo mundo tem problema, e acerca dele Jesus vai nos dando estratégia. Acerca dele Jesus vai nos mostrando como fazer, e eles vêm e vão. Um problema se resolve mais para frente, o outro vem. Mas acima de qualquer problema, acima de qualquer circunstância, tem que prevalecer a alegria da salvação, a alegria de saber que o nosso nome está escrito no livro da vida, a alegria de saber que todos os problemas dessa vida são passageiros, a alegria de saber que em breve nós estaremos na glória com Cristo, e lá não vai haver mais dor, lá não vai haver mais pranto, lá não vai haver mais problema.
problemas, lá não vai haver mais choro, lá ninguém vai te humilhar, lá você não vai ouvir nenhuma palavra que vai te ferir. O céu vai ser só glória, só gozo, só alegria, só vitória eternamente com Cristo. Viva um tempo novo de Deus para a tua vida. Jesus foi conversando com ele, dialogando. Como é bom conversar com Jesus. É muito bom conversar com o melhor amigo. É bom conversar com o nosso pastor. É bom conversar com pessoas de Deus. Mas cada um deles tem compromissos e não pode estar todo o tempo conosco. O melhor é conversar com Cristo. Ele está 24 horas online. Ele não fica offline. Cristo não cochila, Cristo não dorme. 24 horas disponível para falar contigo. Mas tem gente que tem dificuldade de conversar com Cristo. Você já viu aquelas publicações assim? Se sentindo triste. Alguém para conversar me chama no zap. Está carente. Está triste. Quer conversar? Glória! Conversa com Jesus. Que Ele conversa contigo. E as palavras dele suprem a tua carência. As palavras dele alegram a tua alma. As palavras dele te levam você cair. As palavras dele te fortalecem se você estiver fraco. Conversa com Jesus e Ele conversa contigo. Terceira atitude de Jesus acerca daqueles discípulos é que Jesus, Ele insistiu neles. A primeira boa notícia é que Jesus se aproximou, mas a notícia ainda melhor é que Jesus não saiu, que Jesus se aproximou, mas não foi embora, que Jesus se aproximou, mas não abriu mão. Tem gente que se aproxima, mas quando você vai perceber, foi embora. Chega e sai rapidinho. Tem gente que se aproxima porque viu algo em você que atrai ele, algum interesse, mas erra para ver, falha. Mas Jesus não. Quando Jesus se aproxima de alguém, é porque ele tem um propósito naquela vida. E ele não vai abrir mão do propósito dele por nada. É por isso que, além de se aproximar, Jesus insistiu neles. É por isso que, além de se aproximar de você, Jesus caminha contigo até hoje. Além de se aproximar de você e ter salvado a tua alma, Jesus não abriu mão do propósito dele para a tua vida. Você pode até dizer: desde o dia que eu aceitei Jesus, já errei muito, seres humanos, já falhei, já fiz coisa que não sei como Jesus não desistiu de mim. Sabe por quê? Porque Ele não abriu e nunca vai abrir mão do propósito dele para a tua vida. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para garantir a salvação para todos aqueles que levantaram as suas mãos e disseram: aceito a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da minha alma. Jesus não vai desistir de você. Jesus não vai abrir mão da tua alma por nada. Só perde a salvação se quiser. Só perde a salvação se disser: não quero mais. Mas enquanto a tua mente estiver em Cristo, a sua salvação está garantida. Porque Cristo não abre mão dos propósitos dele para a nossa vida. Jesus se aproximou de você e está andando do teu lado até hoje. Se Jesus fosse alguém, já tinha desistido da tua vida. Mas Jesus não é como ninguém. Jesus não é ser humano. Jesus não abre mão do propósito dele para a tua vida.
Jesus foi caminhando com eles. A mente deles estava na sexta-feira. Os olhos deles não reconheciam que quem estava com ele era o Cristo. Eles não voltaram para Jerusalém, continuavam indo para Emaús, e Jesus estava onde? Estava do lado, estava caminhando, estava persistindo. Será que você pode levantar as suas mãos e glorificar a Cristo, porque Ele não abriu mão da tua alma? Jesus tem caminhado contigo até hoje. Jesus tem te sustentado. Jesus tem guardado a tua vida. Jesus tem te dado vitória em dias difíceis. Jesus tem te feito suportar dores que antigamente você não suportaria. Ele tem caminhado do teu lado todo dia, toda hora, todo momento. Jesus insistiu neles, e eles foram se aproximando cada vez mais do destino de Emaús. E quando chegou no destino deles, perceba que Jesus insistiu, que Jesus acompanhou eles até o destino, que Jesus não segurou na mão deles e não os obrigou a voltar para Jerusalém. Ele se aproximou, ele caminhou, ele conversou para convencer. E quando chegou no destino, Jesus disse: agora eu vou adiante. Não é aqui que vocês queriam vir? Chegaram. É por isso que tem pessoas que se afastam de Deus, porque Jesus não obriga ninguém a servir Ele. Quando Jesus pregou um sermão, depois de ter multiplicado os pães, teve alguns discípulos que disseram: que palavras duras são essas? E o texto diz que deixaram de seguir a Jesus. Jesus não os forçou a ficar, Jesus não os obrigou a ficar. Pelo contrário, Ele perguntou para os 12: e vocês? Vão querer ir também? Porque se quisessem, Jesus deixava ir. Mas Pedro, que sempre gostava de responder, não é? Senhor, para quem iremos? Se só Tu tem palavras de vida eterna. Então é por isso que alguns se afastam, porque escolhem. Mas eu me alegro por estar pregando para uma igreja que entendeu que não tem lugar para ir, não tem pessoa para ir. Só Jesus tem palavras de vida eterna. Então quando chegou, Jesus disse: eu vou adiante, vocês chegaram aonde queriam. Aí aqueles dois pensaram na conversa do caminho, na palavra do caminho, porque a palavra de Deus faz assim. Ele fala e a palavra fica queimando, fica queimando, fica queimando. E entenderam que era melhor Jesus ficar. Então disseram: fica conosco, Senhor. Fica, não vai embora não. Essa presença que a gente sentiu no caminho, eu quero sentir todo dia. Essas palavras que arderam no meu coração, eu quero sentir todo dia. Eu não quero perder isso por nada. É assim que Jesus faz. Ele fala com a gente, Ele nos toca, Ele derrama do seu poder a ponto que a gente entende que não dá para viver sem a presença de Deus, não dá para viver sem a glória de Deus nas nossas vidas. Aqueles discípulos disseram: fica, Senhor, fica conosco, porque já se faz tarde. Fica! Se eu quiser convidar aquele irmão, porque está de máscara lá em cima, Zé Marcos, se eu quiser convidar o irmão Zé Marcos para vir aqui, uma das palavras que eu posso usar é: irmão Zé Marcos, vem, porque ele está lá, e eu desejo que ele está aqui. Mas se eu quiser falar para o pastor:
Adilson, para estar aqui comigo, eu não falo vem, porque ele já está aqui. Então eu falo, fica, pastor. Tua presença é tão boa. Eu quero todo dia essa presença. Jesus se aproximou de você. Jesus conversou contigo. Jesus não abriu mão da tua alma por nada. Agora Ele quer ouvir você dizendo: Jesus, fica. Fica, Senhor. Fica na minha vida todo dia. Fica na minha casa. Fica no meu trabalho. Fica se eu estiver bem, porque eu quero te agradecer. Fica no dia mal para me ajudar a suportar. Fica quando eu estiver fraco para me dar força para não se afastar. Fica para me segurar nas minhas mãos e me colocar de pé se eu cair. Fica para firmar os meus passos se eles quiserem fraquejar. Fica, Jesus, porque não dá para viver sem a tua presença. Fica, Jesus. Eles disseram: fica conosco, Senhor. E a Bíblia diz que Jesus entrou na casa para ficar com eles. Jesus, levante suas mãos para receber essa palavra. Se você disser fica, Ele vai ficar. Se você falar do quanto você depende da presença dEle, do quanto você quer a presença dEle, Ele vai ficar. Jesus vai ficar. Jesus vai ficar. Então ora dizendo fica. Pede dizendo fica. Clama dizendo fica, Senhor. Jesus vai ficar na tua vida. Jesus vai ficar na tua casa. Ele vai andar do teu lado todo dia. Jesus vai te andar todos os dias da tua vida terrena, até que um dia você ande com Ele na eternidade de glória. Fica, Senhor. Jesus andou do lado deles, mas o propósito não era andar, o propósito era entrar na casa. Jesus anda do lado por um período, mas o propósito dele não é andar do lado. O propósito dele é morar dentro da tua alma, através da doce presença do Espírito Santo de Deus. Fica, Senhor. Eu quero fazer uma oração com os irmãos. Por favor, se coloquem de pé. Vamos orar a Jesus. Oh, glória! Tem alguém no meio de nós que está afastado dos caminhos do Senhor. Oh, glória! Tem alguém afastado? Se tiver, levante as suas mãos. Eu quero orar pela tua vida. Glória a Deus. Ou alguém que quer aceitar